Modelagem matemática na educação. Esta apresentação explora a modelagem matemática aplicada a temas hídricos. É uma ferramenta didática para conectar matemática a questões ambientais e sociais. Primeiro seminário de modelagem matemática, a disciplina EMA 009, e os componentes do grupo acadêmicos são Aline Canhas, Fábio Gonçalves, Isabela Bispo, Silmara Alves e o professor Dr. Daniel Clark. Nosso polo é de Três Marias. A modelagem matemática em temas de água na educação. Abordagens didáticos pedagógicas para conectar matemática e questões ambientais. A integração de matemática em meio ambiente. A modelagem matemática é uma ferramenta que permite relacionar conceitos matemáticos com questões ambientais, promovendo a consciência ecológica e social entre os alunos. O desenvolvimento de competências essenciais. Durante a modelagem, os alunos desenvolvem competências como resolução de problemas e pensamento crítico, essenciais para a formação de cidadãos conscientes e ativos na sociedade. A interpretação de dados e contextos reais. A utilização de dados reais no processo de modelagem proporciona aos alunos a oportunidade de interpretar informações e tomar decisões informadas em situações do cotidiano. Abordagens didático-pedagógicas para conectar matemática e questões ambientais. A modelagem matemática em temas de água na educação. O foco na captação e uso da água da chuva. O estudo da capacitação e uso da água da chuva, através da modelagem matemática, permite explorar soluções sustentáveis e práticas para problemas de escassez hídrica. Promover a consciência ambiental. Ao abordar a modelagem matemática em temas de água, promove-se uma maior consciência ambiental entre os alunos, incentivando práticas sustentáveis e a preservação dos recursos hídricos. Modelagem matemática, a captação de água da chuva. Explorando a matemática por trás da captação de água da chuva em residências. Volume de água captável é o cálculo do potencial de armazenamento, geometria do telhado, a área que influencia a captação, reservatórios de água, importância do volume adequado, unidades de medida, que é conversão e aplicação em cálculos, e a proporcionalidade nas chuvas, análise de dados de precipitação. Proposta do modelo: captação de água da chuva. Problema central: qual o volume de água da chuva captável em uma residência? Conteúdos matemáticos: geometria, área, volume, unidades de medida e proporcionalidade. Atividade sugerida: calcular o volume armazenado em diferentes períodos usando dados de precipitação. Objetivos da aula: captação de água da chuva. Aline, Oi. acho que essa Aí já passou para você? Sim, é para mim. Eu vou dar. Bom, dando continuidade aqui na apresentação, né? Vamos falar dos objetivos da aula, que é a captação da água da chuva, né? Nesse sentido, compreender como a matemática pode ser a ferramenta eficaz para resolver problemas ambientais, né, e do dia a dia aí para ser bem mais específico para os alunos. Desenvolver a consciência ecológica por meio do uso racional, né, da água e análise crítica de dados relacionados. Analisar a viabilidade e os benefícios da captação da água da chuva utilizando os dados matemáticos e modelos, né, previamente aí elaborados. Calcular a área de telhado para estimar o volume de água da chuva que pode ser captado de maneira mais eficiente, né? O público-alvo será o ensino fundamental 2, né? De preferência o 8º e 9º ano, ou pode ser adaptado ao ensino médio, aí, como sequência, né? Adaptado para a sequência. A duração da aula são de 2 a 3 aulas de 50 minutos. O conteúdo será matemática, né? Mesclando aí com a ciência e a geografia. Os conteúdos matemáticos que serão abordados nesse modelo é a área e volume, né, que é a compreensão da área de figuras planas, como retângulos, trapézios e triângulos, é essencial para medir a superfície e planejar a captação de água da chuva. Conversão de volumes para litros, né, que é o cálculo de volume de metros cúbicos,
e sua conversão para litros são cruciais para entender a capacidade de armazenamento e a regra de 3 de proporcionalidade, né? Utilizar a regra de 3 para conceitos de proporcionalidade ajuda a resolver problemas práticos relacionados ao uso eficiente da água. E a interpretação de dados meteorológicos. A leitura e a interpretação de dados meteorológicos são fundamentais para prever a captação de água de chuva e a gestão hídrica. Continuando a metodologia, né, a aula será iniciada, né, discutindo a importância da água e o desafio do desperdício, né, incentivando os alunos a uma reflexão crítica alusiva ao consumo e o desperdício de água. Os alunos levantarão aí dados sobre a precipitação, né, mensal e estimarão a área do telhado, né, utilizando ferramentas do Google Maps para análise prática e contextualizada. Através da fórmula, né, que o volume vezes que é igual a precipitação vezes a área, e vezes essa constante de fator de eficiência 0,8, nos dará aí o volume aí estimado aí num determinado período de tempo. Bom, isso aí a gente passa para a Isabela dar continuidade na apresentação. Seguindo, então, a metodologia da aula, né, sugerimos que sejam formados grupos, né, de alunos, onde eles irão explorar diferentes cenários em determinados locais, né, onde eles vão estar avaliando quanto aos banhos, descargas e lavagens de calçados que poderiam ser realizados com água da chuva coletada, e o pessoal costuma usar a água da Copasa ou da sua região. E ao final do processo, será promovida uma discussão sobre os benefícios da captação de água da chuva, estimulando a consciência ambiental e a responsabilidade social entre os alunos. Aqui a gente tem uma proposta de esquema dos recursos didáticos que poderão ser utilizados para esse planejamento de aula. Recursos didáticos: calculadores para realizar os cálculos, né? Régua e fita métrica para medições precisas, computador com internet, né, para os meninos estarem fazendo acesso ao Google Maps e a outras informações, folha A3 ou cartolina, né, para esboçarem o desenho, né, a planta de onde eles olharam. Temos também interdisciplinaridade em ciências, que é a questão do ciclo da água, né, o estudo de processos naturais, a sustentabilidade, que é a questão do uso consciente da água, e o uso racional dos recursos, a importância da conservação. Temos também aqui a interdisciplinaridade com a geografia, onde eles poderão estar analisando a questão do solo, né, condições climáticas, precipitação, desenvolvimento de sistema, a questão da capacitação e armazenamento de água, e projetos tecnológicos, integração de tecnologia na gestão da água. Os grupos, então, ao final dessa pesquisa, apresentarão suas descobertas, promovendo um espaço para a troca de ideias e a discussão sobre os projetos desenvolvidos na aula. Análise crítica da viabilidade econômica e ambiental dos projetos, considerando fatores de sustentabilidade e eficiência no uso da água. Os alunos criarão materiais visuais que sintetizem seus projetos, facilitando a comunicação e a compreensão das propostas apresentadas. A avaliação. A avaliação desse plano de aula pode ser em 3 formas: diagnóstica, quanto à participação dos alunos, né, nas primeiras aulas; formativa, com raciocínio matemático e argumentos; somativa, apresentação dos resultados e a criatividades que eles terão durante a elaboração do trabalho. Bom, modelagem matemática na educação e consumo de água. A importância da modelagem matemática. A modelagem matemática é uma estratégia crucial para a formação da cidadania e consciência política dos alunos. As atividades práticas em sala, a aplicação da modelagem matemática em atividades práticas promove a compreensão de conteúdos relevantes como o consumo de água.
a nossa ideia mesmo de trabalhar esse tipo de conteúdo encaixa até naquela desmistificação que a gente tem da matemática como um bicho de 7 cabeças, como muito difícil. Então, trabalhando, né, a modelagem matemática juntamente com o consumo de água, a gente consegue fazer com que os alunos compreendam melhor, né, e tenham o lado mais, como se diz, mais prático, né? Experiência com os alunos do sexto ano, que também dá para trabalhar com o sexto ano. Os estudos com os alunos do sexto ano mostram como a matemática se relaciona com temas relevantes como a água e o consumo, e rompendo preconceitos na educação. O uso da modelagem matemática ajuda a romper preconceitos e promove uma educação matemática crítica e significativa. A implementação da modelagem matemática. A implementação da modelagem matemática em sala de aula é uma abordagem inovadora que busca promover a consciência ambiental e desenvolver habilidades críticas nos alunos. Utilizando a captação de água da chuva como tema central, podemos engajar os estudantes em discussões relevantes e práticas que favorecem a sustentabilidade. Essa estratégia não apenas enriquece o aprendizado, mas também instiga reflexão sobre a importância da preservação dos recursos hídricos no contexto atual. Compreende-se que a modelagem matemática não se limita a ser uma simples ferramenta didática, mas constitui uma ponte essencial entre a teoria e a prática. Ao proporcionar a contextualização do conhecimento, ela permite que os estudantes percebam a matemática como algo dinâmico, presente em seu cotidiano, tornando o processo de aprendizagem mais significativo, crítico e engajador. E também gostaria de acrescentar que esse trabalho pode ser feito também dentro da escola, se a escola tiver recursos suficientes para poder fazer captação da água, né, da chuva, pode ser trabalhado também na escola, não somente em casa.